Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 13 de 2025-2026 do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade hoje, terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025, é uma edição especial, porque é a última do ano, a última vez que aqui estou para vos falar de uma jornada da Liga Portuguesa neste ano de 2025 e, por isso mesmo, decidi abri-la a toda a gente. Toda a gente pode ver, desde que seja aqui no Substack, em direto, porque depois, assim que esta emissão acabar, ela não ficará mais disponível aqui no Substack, a não ser para subscritores premium do meu Substack. E atenção, vou pôr aqui em baixo em rodapé a passar o endereço onde podem fazer a vossa subscrição. tadeia.substack.com. É só chegarem lá, fazerem o upgrade da vossa subscrição de subscritores normais, gratuitos, para subscritores premium. E isso pode ser feito mediante o pagamento de 5 euros por mês e, além disso, têm acesso não só ao Futebol de Verdade, como também a todos os conteúdos que estão no meu Substack, e há artigos todos os dias. Alguns são para subscritores gratuitos, outros são para subscritores premium. Parece que estou aqui com a imagem a arrastar um bocadinho, provavelmente problemas de ligação e internet, vamos a ver, esperemos que corra tudo bem daqui até ao final da emissão de hoje. Há uma nuance, é que hoje toda a gente pode ver em direto, mas, atenção, desde já vos previno, só vou ler comentários de subscritores premium. Toda a gente pode ver, se quiserem podem comentar, mas eu só vou ler os comentários mesmo dos subscritores premium. E vamos lá, antes de entrarmos na emissão de hoje propriamente dita, ver quem é que já cá veio deixar os bons dias. O Rui Fernandes, bom dia. O Luís Mendes também, bom dia a todos, ao vivo e a cores, no frio e nevoeiro de Portugal. Bem-vindo então de volta, Luís. O Luís, para quem não sabe, vive em Moçambique. E, portanto, nesta altura é verão austral, para lá, para aqueles lados. Aqui não, aqui está frio e está bastante frio. E dizendo ao Luís, só para aconselhar os meus colegas e amigos benfiquistas, tenham calma, no Benfica ou estamos eufóricos ou em depressão. Empatar em Braga não é um resultado anormal. Também acho que não é, e já vamos decompor o jogo aqui um bocadinho mais à frente, olhar para os 3 jogos dos 3 candidatos ao título desta semana. Vai ser disso que se vai fazer muito basicamente a edição de hoje do Futebol de Verdade. O Sporting Clube Braga Benfica, o Sporting Rio Ave e o Futebol Clube do Porto AFS. Diz ainda ao Luís Mendes, como dizia o grande JJ, isto não é como começa, é como acaba, e tenho muita confiança nas pontas finais do Farioli. Não é que seja também, Luís, deixa-me só deixar aqui os meus 50 cêntimos a esse respeito. Não é que seja assim uma coisa habitual. O Farioli teve uma má ponta final no Ajax na época passada, mas não é assim uma coisa que seja repetida, em que ele todos os anos entra a matar e acaba a morrer. Não, não é assim. No ano passado, de facto, teve uma vantagem muito interessante na Eredivisie neerlandesa, com o Ajax, depois acabou por baquear e no final perdeu o campeonato para o PSV Eindhoven, mas não é que seja uma coisa que ele conheça de todos os anos. Acrescenta ao Rui Fernandes, o problema não foi o empate em Braga, mas os empates com o Rio Ave e o Santa Clara. Sim, os empates com o Rio, e depois parece que a mensagem foi interrompida. Bom, o Luís Mendes deseja um abraço a todos e um feliz ano 2026. E temos ainda aqui, quem é que temos mais? Josias Martins Cardoso, boa tarde, feliz ano novo a todos. Bruno Silva, boa tarde. O Bruno foi um dos presentes num dos almoços de Natal do Subsec, esteve no almoço de Lisboa. Eduardo Silva, bom dia a todos. Pedro Bicas, bom dia. André Oliveira, bom dia a todos. João Ferreira, bom dia a todos. Guilherme Pereira, boa tarde a todos. Filipe Oliveira, boa tarde a todos. E o Guilherme diz que está tudo cool, presumo que com a transmissão, mas depois ele acrescenta que está frio. E o Pedro Bicas vem dizer que o Casa Pia também empatou o Benfica. Dizendo ao Guilherme, achar que o Benfica tem hipótese de ganhar o campeonato neste momento é como achar que a Áustria tem hipótese de ganhar o Mundial. Enfim, eu acho que, apesar de tudo, a Áustria está no Mundial, não é? Portanto, não sei se vai ganhar ou não, mas está lá. Bom,
Vamos lá, já sabem as regras para hoje. Toda a gente pode assistir. Não é que esteja muito mais gente do que o habitual, porque lá está, só mesmo subscritores do Substack é que tiveram acesso ao link para entrarem neste live. Toda a gente pode, creio eu, comentar, embora eu só vá ler os comentários de subscritores premium. Acrescento ao Josias, gostava de ter a esperança do Luís. O problema não foi o empate, mas como aconteceu, e a falta de ambição para chegar à vitória. Já vamos a isso, quando olharmos para o jogo, e como foi o jogo da semana no meu Substack, o Sporting Clube Braga-Benfica teve direito à crónica analítica, que foi lançada ontem, e deixo aqui um link para quem quiser aceder ao texto. E vai ter direito também a uma análise um bocadinho mais pormenorizada, porque eu vou recuperar aqui os quadros táticos que eu lancei na crónica analítica de ontem. E, portanto, vamos todos poder aqui olhar um bocadinho para aquilo que foi, porque eu acho que foi um aspecto particularmente interessante, a forma como o Sporting Clube Braga-Benfica mudou a meio. E há aqui o José Mourinho, inclusive, no final, encheu-se daquela moral a dizer que, bom, vamos ter outro jogo com o Braga daqui a uma semana e picos, e, portanto, não vou estar aqui agora a explicar o que é que mudei, mas, quer dizer, o jogo está ali, está à vista de toda a gente. Não é que... Eu não creio que o Carlos Vicens e toda a sua equipa de analistas estejam ainda, a esta hora, a tentar perceber o que é que o Mourinho mudou da primeira para a segunda parte. Eu até acho que não foi da primeira para a segunda parte, foi ao minuto 18, 19, quando foi anulado um golo ao Sporting Clube Braga, e quando o Otamendi, ficando por terra a receber assistência, Mourinho aproveitou e esteve a conversar junto à linha lateral com Frederic Orsnes e Leandro Barreiro, que foram dois dos jogadores que mudaram logo nesse momento os seus comportamentos. Na segunda parte houve ainda uma mudança particularmente impactante nos comportamentos, além do Leandro Barreiro, que fez ali mais uma alteração nesse segundo tempo, também do Sudakov, porque o Benfica instalou ali, a partir de uma determinada altura, uma espécie de placa giratória no seu ataque que criou alguns problemas às marcações individuais que são sempre o hábito do Sporting Clube Braga. Mas vamos lá, vamos começar por esse jogo, pelo Braga-Benfica, tentar explicar aqui o que é que aconteceu. Não vamos ter aqui grandes conversas sobre faltas e penaltis e coisa do que o valha, embora no final, nos recordes, porque no final vamos ter, mais, como temos sempre, 5 recordes estatísticos desta jornada, há já ali uma coisinha sobre faltas relativa a este Sporting Clube Braga Benfica, mas vamos deixar isso lá mais para a frente, lá mais para o fim, porque, para já, aquilo que vamos olhar é mesmo para o comportamento das equipes. Porque isso para falar de intensidade, empurrou, meteu o pé, não meteu o pé, isto é falta, isto não é falta, isto já estamos todos... há 240 programas diários em tudo aquilo que são programas noturnos no cabo, na televisão em Portugal, e, portanto, o que a gente tem que falar aqui é de bola, porque é de bola que é esse o espaço que não está ocupado, ou que não está muito ocupado. Já há quem o faça, há quem o ocupe, se calhar também não há mais ocupação, porque não há muita gente que queira, de facto, falar sobre futebol e sobre as nuances do futebol. Mas vamos lá, deixem-me só recuperar, porque tenho sempre que o fazer, aqui a minha cábula relativa ao Braga-Benfica, porque foi um jogo particularmente interessante, logo desde o início, por uma questão de... O Benfica teve praticamente o seu 11 de gala, aliás, teve mesmo o seu 11 de gala. Eu creio que neste momento a troca de António Silva por Tomás Araújo já é assumida por Mourinho. E este até é um jogo em que ela não foi particularmente necessária. Eu vou explicar porquê. Porque a grande diferença entre António Silva e Tomás Araújo, as grandes diferenças, porque eu acho que há duas, é que o António Silva é mais forte no corpo a corpo, um jogador mais forte, por exemplo, em resposta a cruzamentos. O Tomás Araújo, sendo um defesa rápido e mais forte em construção, é um jogador mais aconselhável sempre que o Benfica quer ir defender próximo da área do adversário. Porquê? Porque se sobe a primeira zona de pressão, tendo a primeira zona de pressão mais subida, mais à frente, isso convém para que não haja grande espaço entre as suas linhas, que a última linha, a linha defensiva, não jogue tão atrás, que jogue mais subida também. Ora, para fazer isso é importante ter um central capaz de responder em termos de velocidade, e o Tomás Araújo é mais rápido do que é
o António Silva. Portanto, como neste jogo, e já vamos chegar lá, o Benfica nem apostou particularmente numa pressão muito alta, isso implicou que nem fosse necessariamente mais aconselhável o Tomás Araújo do que o António Silva. E, portanto, se o José Mourinho escolheu o Tomás Araújo é porque, e aqui estou a especular, como é evidente, é porque na cabeça dele o Tomás Araújo já está, neste momento, à frente do António Silva. E eu acho que isto pode ter repercussões, por exemplo, na escolha que vai ser feita no final da temporada por Roberto Martínez para o Campeonato do Mundo. Porque se Martínez levar 4 centrais, e se presumirmos que os 2 centrais canhotos vão ser o Gonçalo Inácio e o Renato Veiga, que o Rúben Dias será um dos centrais destros, que não vale a pena levar um quinto central, porque ele usa muitas vezes o Rúben Neves a partir dessa posição, sobra uma posição para um central destro, e eu acho que os 2 grandes candidatos a essa posição são, neste momento, precisamente o António Silva, que tem sido mais vezes chamado, porque era titular, o Tomás Araújo, se roubar a posição ao António Silva, embora o Rui Borges tenha, neste fim de semana, lançado ali uma espécie de candidatura do Eduardo Quaresma, do Sporting. Mas eu também creio que dificilmente o Eduardo Quaresma vai manter a titularidade na equipa do Sporting quando voltar o Diomande da CAN e quando o Zeno de Baste voltar a estar em condições. Aí ele voltará a ser uma opção para surgir nos momentos em que os outros não estiverem em condições. Ora, o que é que temos aqui? Enfim, já vou ler depois os vossos comentários relativamente a este jogo. Quero falar dele primeiro, porque senão não vou conseguir levar o meu discurso até final. No lado do Braga, tivemos algumas alterações que têm que ver com indisponibilidades. O Carlos Vicens não tinha, nomeadamente, os 2 centrais que ele estabilizou como titulares. O Lagerbilke, central à direita, e o Niakate, central à esquerda, e por isso teve de improvisar no centro da defesa. Jogou com o Arrembi, que apareceu muitas vezes também como titular, mas que ultimamente já era uma espécie de alternativa ao Niakate como central canhoto, e jogou com o Vítor Carvalho como central à direita, o que, se por um lado deu à equipa até mais alguma destreza na saída de bola, porque o Vítor Carvalho é mais competente nesse aspecto do que é o Lagerbilke, por outro, deixou a equipa menos capaz do ponto de vista da resposta no plano defensivo. Vamos ter invasão felina, não tarda nada, porque a Mia já se aproximou, já está aqui a dizer, olha que eu estou cá, e portanto daqui a bocadinho vai passar aqui à vossa frente para vos desejar bons dias e votos de um bom... Ora, aí está ela, pronto. Votos de um bom ano de 2026. Mia, vais ter que vir aqui para trás, porque é isto que ela quer sempre, é ficar aqui atrás na minha cadeira. Pronto. Vamos lá. Acho que já estabilizou, espero eu. Não, foi-se embora outra vez, o que quer dizer que daqui a bocado vai saltar outra vez. Eu peço desculpa, mas isto é assim. Quem tem gatos sabe o que é e sabe como é que é. Bom, vamos lá. De início, no jogo, aquilo que vimos, e vamos começar a pôr aqui, então, também os quadros táticos para estarmos todos no mesmo comprimento de onda. O jogo foi muito marcado pela estratégia de defesa da equipa do Braga. E está aí, então, a forma como o Braga tentava condicionar a construção do Benfica. Pressão individual a todo o campo. E vemos aqui o Leonardo Lelo a subir para ir morder os calcanhares ao Dedić, defesa direita do Benfica, o que forçava o Arrembi a surgir também muitas vezes como uma espécie de defesa esquerda, porque ele tinha que vir atrás do Orsnes, o atacante que o Benfica tinha pela direita. O Paulo Victor e o Salazar caíam em cima dos 2 centrais. O Ricardo Horta fechava o Richard Rios, o que forçava o Gorbi a ir atrás do Barrenechea nas movimentações habituais que ele faz para a esquerda dos centrais do Benfica. E podemos achar até aqui que o Gorbi estava bastante longe do Barrenechea, mas a bola está do outro lado. Havia aqui todo um tempo para que o Gorbi, e por acaso neste lance isso aconteceu, a bola acabou por circular para a esquerda da defesa do Benfica, mas o Gorbi mordeu ali os calcanhares ao Barrenechea e forçou-o a tentar o passo longo que saiu, curiosamente, para fora. Depois, o Dorgeles fechava o Dal, o Victor Gomes andava atrás do Sudakov, que nos seus movimentos interiores arrastava muitas vezes o habitual lateral direito do Braga para as zonas interiores,
e o Vítor Carvalho era quem se ocupava do Pavlidis, sendo que os médios, lá está, ficavam aqui muitas vezes também a 2 para 2, porque o João Moutinho ia buscar o Barreiro nas suas movimentações também muitas vezes para o lado direito. Ora, isto era um dos aspectos, a forma como o Braga defendia a construção do Benfica. Do outro lado, tivemos também a forma como o Benfica optou por defender a construção do Braga. E temos aqui já também a forma como isso foi acontecendo. O quadro está um bocadinho mais inclinado para fora, mas, enfim, podia se calhar ser maior. Vemos aqui uma imagem 1 e uma imagem 2, sendo que aquilo que separa a imagem 1 da imagem 2 é a tal conversa do José Mourinho com o Orsnes e o Leandro Barreiro. Na imagem 1, logo em início de construção da equipa do Sporting Clube Braga, vemos que o Benfica recuava para um 5-2-3 defensivo em bloco médio até eventualmente... não, médio-baixo não seria, porque isso implicaria ter a linha defensiva um pouco mais atrás do que tinha. A única marcação que estava aqui definida, porque acontecia sempre, era a do Tomás Araújo ao Paulo Victor. O Tomás Araújo seguia o Paulo Victor nas deambulações que este fazia para zonas, mas o que eu queria mostrar, curiosamente, nem era este. Desculpem lá. Este é que é o quadro que eu queria mostrar primeiro. Lá está. O tal bloco médio do Benfica em 5-2-3 e a estratégia de construção baixa do Braga envolvendo sempre muita gente. O Braga, no momento de construção, ficava com o Ornichek como uma espécie de central do meio, abria o Vítor Carvalho o Arrembi, deixava os dois laterais também próximos para darem via de saída por fora, o Víctor Gomes e o Lelo, e baixava ali os dois médios, o Gorbi e o João Moutinho, para se disponibilizarem também. Portanto, sempre muita gente em zona recuada do Braga no momento de construção, com o Paulo Victor a baixar em movimentações de apoio, e nesse aspecto era sempre seguido pelo Tomás Araújo, por onde quer que ele fosse, mas era a única marcação que o Benfica tinha definida para este momento. O que é que tínhamos aqui? Um Benfica a defender em 5-2-3, porque na imagem 1 lá se vê o Orsnes a defender muito atrás, baixava logo para quinto elemento da linha defensiva, e foi muito por aí que o Benfica não teve capacidade para ter bola no início da partida. Porquê? Porque se o Braga metia muita gente no início de construção lá atrás e o Benfica metia o fulcro da sua organização defensiva atrás também, havia claríssima superioridade numérica do Braga em início de construção. Temos ali, contando o guarda-redes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores para 3 do Benfica. E isso, obviamente, permitia que o Braga tivesse domínio de bola e conseguisse sair sempre com qualidade. A partir daquele momento, e curiosamente o primeiro lance após eu vou retirar daqui o banner para conseguirem ver a imagem completa, porque está ali ainda o Leonardo Lelo, que estava a ser tapado. A partir do momento em que há a tal assistência ao Otamendi, o Mourinho terá dado ordens ao Benfica para subir a pressão. Orsnes deixou de baixar imediatamente para aquele quinteto defensivo, embora tenha até ao intervalo continuado a fazê-lo quando a equipa era forçada a defender mais atrás, mas naquele primeiro momento de organização defensiva foi defender na frente, indo com Barreiro, Pavlidis e Sudakov pressionar a saída de bola do Braga. E logo, curiosamente, naquele primeiro lance, há um gatilho de pressão que é ativado quando o Ornichek joga no Vítor Carvalho, na zona central, e o Leandro Barreiro vai imediatamente cair em cima do Vítor Carvalho para dificultar o início de construção da equipa do Sporting Clube Braga. Foi isto que mudou logo a meio da primeira parte, e isto permitiu ao Benfica, começar a dividir o jogo a partir dos 20, 25 minutos, mas até aí, só para que vejam, a primeira vez que o Benfica toca a bola na área do Braga neste jogo foi ao minuto 26. Os primeiros 25 minutos o Benfica não chegou sequer à área do Sporting Clube Braga. É verdade que o Braga também não chegava muito à área do Benfica. Porquê? Porque o Braga, lá está, já se sabe, é uma equipa que constrói muito atrás, mantém sempre muita gente atrás, e isso faz com que não tenha muita presença no meio-campo ofensivo e na área do adversário. Garante o controle dos jogos, mas não garante a chegada com muita gente à área do adversário e a criação de situações de perigo por aí além. Até aí tinha havido um lance perigoso, o tal remate do João Moutinho por cima da barra, num pontapé de canto, quando já não havia sequer guarda-redes, porque o Trubin tinha-se oposto a um primeiro cabeceamento do Vítor Carvalho e a bola sobrou para o João Moutinho, que com o Orsnes em cima dele acabou por chutar sobre a barra. A verdade é que o Benfica
vai pela primeira vez à área do Braga ao minuto 26. No seguimento desse lance, faz o primeiro remate do jogo, um remate do Rios de fora da área, que saiu muito para fora. E 3 minutos depois, aos 29, num livre lateral do Sudakov, marcou 1-0, golo do Otamendi. Portanto, o jogo estava a pôr-se conforme o Benfica queria. Não só já tinha corrigido, e eu acho que em relação a isto vale a pena a gente falar aqui de duas coisas. Uma delas é porque é que o Benfica falha sempre a entrada nos jogos. Já aconteceu, estes jogos mais difíceis, não aconteceu, curiosamente, no Porto, em que me parece que o plano estratégico do José Mourinho inicial foi perfeito para aquilo que ele queria, que era empatar o jogo, era não ficar mais longe. Falhou completamente a entrada estrategicamente no jogo com o Sporting, em que a primeira meia hora é do Sporting e o Sporting podia ter resolvido o jogo nessa primeira meia hora, e falhou estrategicamente a entrada no jogo com o Braga. Agora, no entanto, em andamento, o Mourinho consegue corrigir. E já no jogo com o Sporting conseguiu corrigir aquilo, coisa que o Farioli, por exemplo, não fez no jogo contra o Benfica. Também me dá-me ideia porque ficou meio satisfeito com o empate, não quis arriscar muito para ir à procura da vitória nesse jogo. Mas contra o Sporting, depois de uma entrada catastrófica, o Mourinho corrigiu os posicionamentos e acabou por garantir não só o empate, como o controle do jogo daí para a frente. Neste jogo com o Braga, o Mourinho fez também uma correção primeiro logo aos 18, 20 minutos e outra na segunda parte, e isso permitiu-lhe também dominar a segunda parte e ficar à beira de conseguir ganhar a partida também. Portanto, duas coisas para avaliarmos. Primeiro, porque é que ele falha estrategicamente de início. Segundo, como é que ele consegue sempre depois dar a volta e estabelecer um plano estratégico melhor para a ponta final das partidas. Ora, antes do intervalo, o Braga ainda deu a volta, porque o Braga, através do overload, do sobrepovoamento das zonas laterais, e era este o tal último quadro que eu há pouco vos estava a mostrar e que só queria mostrar agora, o Braga foi capaz de conseguir supremacia no jogo e ainda marcar dois golos. Um primeiro num penalti do Zalazar, após uma falta, uma mão do Samuel Dal dentro da área, num lance em que, curiosamente, o Braga chegou a marcar por Paulo Victor, mas que estaria em fora de jogo, e, portanto, prevaleceu aí a primeira infração, que foi o penalti, e depois Paulo Victor numa perda de bola de Rios, mais uma perda de bola comprometedora do Richard Rios, desta vez mesmo dentro da sua própria grande área, a permitir que o Paulo Victor ganhasse a bola e depois de driblar o Tomás Araújo e o Otamendi marcasse na cara do Trubin. Portanto, o Braga chega ao intervalo a ganhar por 2-1, muito porque foi capaz de garantir uma supremacia nos corredores laterais que está aqui à vista. O Braga apostou, a partir de determinada altura, num sobrepovoamento claro das laterais. E vemos ali a primeira imagem. A primeira imagem, que é ainda com o Orsnes atrás, início do jogo, víamos que o Leonardo Lelo e o Dorreles vinham para o espaço interior, eles que à partida seriam os laterais, muitas vezes vinham disponibilizar-se no espaço interior para atacar, e quem abria junto às linhas laterais era o Zalazar à direita e o Ricardo Horta à esquerda. Ora, a partir de determinado momento, o Braga passou a desprezar por completo o espaço interior, e vemos aqui na segunda imagem, quando o Orsnes sobe para fazer pressão na frente, e o Benfica passa a defender em 4-4-2, o Braga passou a deixar apenas o Paulo Victor e os dois médios em zona interior, sendo que o Tomás Araújo também deixou de ir atrás do Paulo Victor porque estaria a desguarnecer a zona defensiva a partir de determinada altura, e aquilo que o Braga queria era basicamente sobrecarregar as zonas laterais. E vemos aqui como à esquerda estão Leonardo Lelo e Ricardo Horta, à direita Dorreles e Salazar, ambos a conseguirem criar situações de superioridade numérica nos corredores laterais. Foi muito por aí que o Braga estabeleceu a supremacia no jogo a partir de determinada altura. Ora, para a segunda parte, o Benfica voltou a mudar, e o que é que o Benfica mudou nesta segunda parte? Meteu mobilidade na frente de ataque. E como é uma coisa dinâmica, já não tenho quadros estáticos para vos mostrar, mas podemos falar disso para explicar o que é que o Benfica mudou a partir de determinada altura. A tal estratégia de marcações individualizadas ou de pressão individualizada a todo o campo que o Braga tinha estabelecido, tem que ser combatida com mobilidade. É como se combatem marcações individuais, é fazendo os jogadores mudar de posição para desorganizar a defensiva do adversário. Foi isso que o Benfica fez na segunda parte.
trocando frequentemente, por exemplo, as posições entre do Orsnes e do Barreiro. Vimos muitas vezes o Barreiro a aparecer por fora e o Orsnes a aparecer por dentro. E isto naturalmente condicionava. Porquê? Porque vamos lá puxar um bocadinho a fita atrás. Quem é que seguia o Orsnes? Era o Arrembi. Se ele vinha para dentro, o Arrembi tinha que vir atrás dele para dentro. Quem é que seguia o Leandro Barreiro? Era o João Moutinho. Ora, se o Leandro Barreiro ia encostar à linha, o João Moutinho tinha que ir encostar à linha com ele. O normal é o central não vir tão à frente e não ir atrás do seu adversário para zonas mais baixas do campo. Daí que criasse ali o Benfica alguma superioridade na zona central do campo. Depois, fundamental para essa superioridade, a forma como o Sudakov, a partir de determinada altura, passou a disponibilizar-se nas entrelinhas para ligar o jogo com o Pavlidis por dentro. Foi muito por aí que o Benfica garantiu a superioridade na segunda parte. O Mourinho não quis explicar, está no direito dele. Não acredito que nenhum... Se até eu, que sou jornalista, e não sou, nem nunca fui, nem nunca tive a aspiração a ser treinador, olhei para aquilo e percebi o que é que estava a passar. Creio que qualquer membro da equipa de análise do Sporting Clube Braga também percebeu e estará seguramente já nesta altura a trabalhar numa forma de contrapor a esta estratégia eventual do Benfica na meia-final da Taça da Liga, uma forma de jogar também nessa partida. Ora, o que isto nos deu foi uma segunda parte de domínio do Benfica. O Braga não foi capaz de responder a partir daí e a criação de algumas situações de perigo por parte do Benfica. O empate chegou cedo, naquilo que é a forma preferida do Benfica atacar, uma transição ou uma perda de bola no ataque do Braga. Imediatamente o Sudakov percebe que pode avançar em campo aberto, entrega a bola no Pavlidis, e aqui há também um erro da parte, sobretudo, do Arrembi, que veio fechar dentro e deixou o Orsnes, lá está, o homem dele, abriu e ele deixou-o sozinho. Mas o Pavlidis percebeu bem isso, entregou a bola no Orsnes. Não é que fosse um golo fácil, é um remate fora da área, mas bastaria ali, como havia uma situação de 3-2, do ponto de vista do Braga, no corredor central, o Arrembi não tinha que vir fechar dentro, tinha que ter ficado com o homem que lhe competia, que era o Orsnes. Se o tivesse feito, provavelmente o Orsnes não teria tido a vontade que teve para rematar. A finalização é muito boa, apesar de ser fora da área. Vai onde o Ornichek não chega e garante o empate. Daí para a frente, praticamente só houve Benfica, que teve várias situações de perigo para marcar. Há uma do Tomás Araújo ao minuto 56, há outra do Dal para boa defesa do Ornichek ao minuto 70, há ainda uma última do Orsnes, a passe do Dal ao minuto 80, com remate, esta com remate ao lado. A verdade é que o Benfica mandou no jogo até final, não foi capaz de marcar. Eu até percebo que, como prevalecem as imagens da segunda parte, se posso olhar para o jogo e dizer que o Benfica merecia ter ganho o jogo, mas na primeira parte a superioridade do Braga foi igualmente evidente. A grande diferença é que o Braga marcou nas situações de perigo que teve, o Benfica não. Mas o Benfica marcou golos em situações que não eram de todo tão promissoras. De modo que, se formos a ver situações flagrantes, se calhar está ali no 3-3. 3 para um lado, 3 para o outro, sendo que o empate, do meu ponto de vista, pelo menos, se ajusta perfeitamente. Comentários vossos. Vamos lá ver. O que é que temos para aqui? Temos muita coisa, seguramente. Bom, muito bem. O Rui Fernandes diz que concorda com o Josias, já não sei a propósito de quê, e se viu-se bem no derby, onde o Mourinho apenas lançou o Prestiano e o Ivanovic depois do minuto 80. Eu acho que a questão aqui não foi tanto... e não fui sequer a esse ponto, é que o Benfica morreu praticamente ao minuto 79, que foi precisamente quando o Mourinho arriscou. Ao minuto 79, o Mourinho substituiu o Sudakov, que era a chave da supremacia benfiquista, pelo Prestiani, e substituiu o Leandro Barreiro pelo Ivanovic, sendo que foi colocar o Ivanovic como extremo esquerdo, o Prestiani como segundo avançado, e o Benfica deixou de ser capaz de ligar o jogo, e o Braga passou a respirar muito melhor a partir desse momento. Diz que o Guilherme Pereira, eu acho que a ultrapassagem do Tomás Araújo é apenas uma questão de tempo. Pedro Bicas, o Benfica equilibrou o jogo na segunda parte por ter jogado numa linha de 5 na defesa. João Ferreira, o que achas que pretende o Mourinho ao colocar Ivanovic a extremo esquerdo? Tinha o Prestiani, que ele colocou no meio, tinha no banco o Sheldrup, porquê tirar o Sudakov? Estava a ser dos melhores. Lá está. É das coisas que o Mourinho devia ou podia ter explicado, não o fez. O Pedro Bicas diz que o Sudakov saiu por motivos físicos e acrescenta ao Rui Fernandes que ele não aguenta 90 minutos. O João Ferreira diz que tem sérias dúvidas de que ele não aguentasse mais 10 minutos. O André Oliveira diz que é criminoso o Sudakov não jogar dentro, com e sem bola. Não tenho muita certeza disso. Acho que foi encontrado um equilíbrio interessante nesse aspecto.
E pronto, e é isto que temos até ao momento para de comentários vossos. Agradecia que parássemos por aqui com os comentários ao Braga Benfica, porque vamos entrar nos outros dois jogos, e já são, é 1-1. Portanto, está na altura de começarmos a olhar para os outros dois jogos também, porque ainda temos no final. Não vai haver pergunta do Discord hoje, que era um programa de 1 hora no máximo. Vamos ter no final os recordes desta jornada. E, portanto, pode voltar aqui o banner. Já sabem, se quiserem estar com o Futebol de Verdade em permanência, só têm que ser subscritores premium do meu Substack. Embora, deixem-me dizer-vos, vai haver alterações. Há sempre, no ano novo. E eu, no dia 1, vou explicar tudo aquilo que está em causa no primeiro semestre de 2026. Embora nós só tenhamos um campeonato, 2025-26, o meu Substack funciona com a abertura e clausura. É como os campeonatos sul-americanos. Temos uma dinâmica nos primeiros 6 meses e outra nos segundos 6 meses. Portanto, para saberem o que vai ser a dinâmica dos segundos 6 meses, estejam atentos. Dia 1 de janeiro, como faço todos os anos, vou explicar. Não estou a pensar fazer futebol de verdade VIP, embora se gerar aí uma onda de malta a querer participar, possa vir eventualmente a fazê-lo, mas vamos a ver. Digam-me coisas no Discord, apareçam por lá e expliquem-me se estão muito afim de que haja futebol de verdade VIP. A minha vida está um bocado complicada por questões de saúde de um familiar, do meu pai, que está internado ainda, e, portanto, não é fácil para mim ter a disponibilidade para fazer no dia 1 o futebol de verdade VIP. Mas, de qualquer maneira, pode ser que se arranje qualquer coisa, embora num horário a combinar. Vamos lá. Sporting Rio Ave. Todos aqueles que, quando foi o Benfica Rio Ave, se lembraram de vir fazer uma fita porque o Rio Ave, o Sotiris Sivaidopoulos, tinha poupado ou tinha preservado de início jogadores como o Cleiton e o André Luiz, desta vez tiveram que engolir um bocadinho as palavras, porque o treinador do Rio Ave voltou a fazer a mesma coisa. O Cleiton não podia utilizá-lo de qualquer maneira, porque ele estava castigado. O André Luiz voltou a ficar no banco, porque a ideia dele para estes jogos grandes aparentemente é esta. É uma ideia de entrar para aguentar, deixar que o adversário fique um bocadinho, eventualmente, mais desequilibrado, e se o resultado estivesse ainda em 0-0. Ou no caso do jogo com o Benfica, até já estava o Benfica a ganhar por 1-0, lançar as suas armas ofensivas para a última meia hora e dessa forma ir à procura de surpreender e chegar ao empate. Na Luz chegou, em Alvalade não chegou, porque o Sporting teve ali depois um primeiro quarto de hora de segunda parte absolutamente demolidor, em que pôs o jogo a salvo. Mas o início do jogo não foi muito fácil para o Sporting. O Sporting voltou a repetir a tal lógica da organização espelhada daquela a que estava habituado, em que quem faz o quinto homem atrás para defender não é o lateral, não é o extremo direito, era geralmente Jenny Catamo ou Kenda, mas sim o extremo esquerdo, o Maxi Araújo, e isto implica todo um conjunto de diferenças depois nos equilíbrios à frente. Porquê? Porque o Trincão aparece a jogar como extremo-direito, a partir mesmo da direita, e não mais da meia-direita ou do meio, como era habitual quando tinha à direita dele o Jenny Catamo ou o Giovanni Kenda, e isto implica também que ele não baixe tanto no processo defensivo. Quem faz o papel ao meio, meia-direita, que era habitualmente do Trincão, agora é o Ioannidis, que é um jogador muito diferente do Trincão, menos forte no 1 para 1, menos forte na condução, serpenteante pelo meio dos adversários, mas ao mesmo tempo mais impactante na chegada à área, e quem faz o papel que habitualmente era do Pedro Gonçalves, parece ter estabilizado essa missão no Maxi Araújo, que é também um jogador muito diferente do Pedro Gonçalves. Lá está o Pedro Gonçalves mais forte no espaço interior, mais forte na ligação com os médios, coisa que agora está a ser feita à direita pelo Trincão, é ele quem baixa muitas vezes para fazer terceiro médio. Antigamente o Trincão estava isento dessa tarefa e era o Pedro Gonçalves quem o fazia mais do outro lado, pela esquerda. O Max Araújo não faz tanto isso, e embora recue para defender como defesa esquerdo, ataca de forma vertical, é uma ventoinha aceleradora, ataca de forma vertical e não tão pensada, não tão elaborada, não tão ligada, e chega mais à área até do que chegava o Pedro Gonçalves. Portanto, dentro deste equilíbrio, o Sporting teve algumas dificuldades, ainda assim, na primeira parte, para se opor ao 5-4-1 do Rio Ave. O Rio Ave praticamente nem procurou
atacar. Estabilizou o Mutoy como médio defensivo, ele que era central em condições normais. Tinha três centrais, o Petrasso, o Brabetz e o Nelson Abe. Dois laterais que pouco se aventuraram, o João Tomé e o Atanasio. E depois o Ole Pollmann a partir da meia-direita e o Spikic a partir da esquerda eram quem mais se aproximava do Zoabi. O Zoabi, muitas vezes, o ponta de lança isolado no campo, à espera de receber bolas longas vindas de trás, mas sem grande eficácia, sem grande capacidade para reter a bola e para permitir que a equipa subisse. De modo que a primeira parte foi uma primeira parte de praticamente de sentido único. O jogo chega ao intervalo com um 12-13 em remates a favor do Sporting. O Sporting a justificar perfeitamente o golo que fez, porque já tinha 1,32 golos esperados ao intervalo. Marca numa bola parada, um canto batido da esquerda com o João Simões a ganhar a primeira bola e o Suárez a aparecer, a finalizar encostado ao poste sem grande dificuldade. Uma finalização de peito. Bastou-lhe encostar a bola para dentro da baliza, mas depois o início de segunda parte do Sporting, que foi, tal como já disse há bocado, muito forte. Chega ao 2-0 num golo do Maxi Araújo, golo difícil, de discussão difícil, em que ele tem que ser rápido para chegar primeiro que o guarda-redes e depois tem que ser também rápido para conseguir encostar de pé esquerdo antes de chegar o carrinho do defensor que estava a tentar safar a bola em cima da linha. Grande passe do Luís Soares, que foi o jogador da partida, 3 golos e uma assistência, a deixarem-no claramente como o homem mais deste jogo. Pouco depois, 3-0, nesta vez marcado pelo Suárez, e no minuto seguinte, 4-0, outra vez marcado pelo Suárez. Nota para o facto do 3-0 ter chegado também de canto, e foi o primeiro gol de cabeça do Luís Soares em muito tempo. Primeiro com a camisola do Sporting, mas foi uma bela cabeçada num pontapé de canto do Trincão. O 4-0, num lance em que ele só tem mesmo de encostar para fazer golo. A partir daí, o Rio Ave já tinha mudado, já tinha chamado o André Luiz e o Vrossai, dois dos titulares que tinham ficado de fora logo ao intervalo. O André Luiz foi colocar-se como ponta de lança e isso foi... deu ao Rio Ave mais alguma capacidade, sobretudo de ganhar a profundidade, coisa que o Zoabi não era capaz. O Zoabi era mais jogador de bola no pé, o André Luiz é mais jogador de bola no espaço, mas foi sempre bem controlado pelo Quaresma. Não houve grandes preocupações para o Sporting, que ainda por cima acabou o jogo a gerir. O Sporting, ao minuto 64, retira do campo Maxi Araújo e o Ullmann, dois jogadores que estavam à bica em cartões. Se vissem cartão amarelo, não poderiam jogar contra o Gil Vicente na próxima sexta-feira. E depois, ao minuto 65, ainda tira o... Aliás, são 3 substituições de uma vez, assim é que é. Tira o João Simões também. Ainda preservou no final o Gonçalo Inácio, ao minuto 68 saiu, porque também já tinha amarelo, para evitar uma expulsão que, além de o privar de jogar o final deste jogo, também o privaria, com certeza, de estar presente no próximo. E ainda deu uns minutos ao Flávio Gonçalves para aparecer na vez do Ioannidis. E o Flávio Gonçalves apareceu a jogar por dentro, naquela que era a posição habitual do Trincão e que estava a ser ocupada pelo Ioannidis. Ora, o que é que têm vocês a dizer? Deixem cá ver. Diz o João Ferreira: há que dar mérito ao departamento de scouting do Sporting, conseguiram substituir o Gyökeres à primeira e com benefícios para a equipa, e trazer os jogadores como o Maxi, que claramente são soluções. Eu acho que há mérito indiscutível do scouting, mas há também muito mérito da ideia, não é? Porque é preciso ter uma ideia para os jogadores e para aquilo que se quer deles, e depois não desistir às primeiras contrariedades, porque se isso acontece, acaba por não acontecer. Ora, António Rodrigues. Bom dia, António. Vitória do Sporting sem espinhas. Gostava de ouvir a sua opinião sobre a desvirtualização deste Rio Ave, um português no 11 inicial e muito longe do Rio Ave de outros tempos. Vamos lá ver. Eu não sou fã do princípio. E qual é que é o princípio? O princípio que está por trás do grupo Marinakis, e o próprio John Textor, aqui há tempos, numa entrevista que deu no YouTube, uma entrevista extensíssima, que ele deu a um canal de YouTube brasileiro, e eu, na altura, até deixei um link para essa entrevista, para quem quiser ver, numa edição das entrelinhas da minha newsletter matinal. O Textor explicou que tinha comunhão de ideias total com o Marinakis, porque o Marinakis pensava o mesmo que ele. E o que é que ele pensava? Que era importante ter um clube no Brasil, era importante ter um clube em Portugal, e depois era importante ter um clube na Premier League e outro clube no outro campeonato, mais ou menos periférico. Portanto, o que é que o Marinakis quer?
ao ter o Rio Ave. Quer, basicamente, ter aqui uma maneira de meter jogadores, fazê-los subir, alguns que vêm da Grécia, fazê-los subir um patamar na possibilidade de se perceber se eles podem ou não podem chegar a uma Premier League. Por outro lado, eu acho que não é tanto dinheiro, e fala-se muito agora da questão, inclusive, é do André Luiz poder passar do Rio Ave para o Benfica. Eu acho que não é tanto dinheiro, não são mais 10 ou 15 milhões que vão fazer a diferença no grupo Marinakis. É mais perceber se ele, num nível de exigência da Liga Portuguesa, numa equipa de meio da tabela, consegue ou não justificar o salto para uma equipa da Premier League, no caso, o Nottingham Forest. E depois quer também, por outro lado, manter os jogadores que pertencem ao Nottingham Forest e que não têm para já lugar no plantel, mas para os quais há alguma esperança, metê-los um nível abaixo para poderem rodar e perceber o que é que eles podem vir no futuro a dar. Portanto, acho que eu não sou fã desta ideia, acho que isto permite muita negociata, permite que os jogadores, e viu-se o que aconteceu, por exemplo, entre o Lyon e o Botafogo, do John Textor, em que os jogadores são faturados a preços fictícios, outros são comprados para equilibrar contas de um lado, aí não chegam a entrar no outro, enfim, tudo isto permite muita coisa obscura. Mas percebo a ideia. E depois, vamos lá ver, eu não sou nada aquele tipo de pessoa que acha que as equipas têm que ter uma cota de jogadores portugueses. Não tem. Sou contra as cotas, sou contra... acho que isso não favorece sequer os jovens jogadores da formação, porque têm que ser habituados desde cedo a competir com os melhores. Se nós vamos estipular aqui que cada equipa tem que ter 5, 6 jogadores portugueses, os jogadores portugueses não têm que ser tão bons para jogar como teriam que ser se não houvesse cotas. E nós queremos é que os jogadores sejam bons, o melhor possível. E, portanto, contra as cotas. Agora, perguntam-me assim, achas piada? Não, mas não acho piada, porque acho que isto pode gerar um fenómeno que é paralelo, que é um fenómeno e nem sei se a palavra existe, de desidentificação dos adeptos com a equipa. O facto de não haver, dos jogadores mudarem aos 10 e aos 15 todos os anos, e notícia desta semana, o Diogo Martins, que era o único jogador do Alverca que tinha ficado da época passada para esta, e isto é o Alverca, não é o Rio Ave. O Alverca subiu na época passada da segunda à primeira. Foi, entretanto, comprado pelo grupo que pertence ao Vinícius Júnior. E manteve no seu plantel, da época passada para esta, apenas um jogador, que era o Diogo Martins. Jogava tão pouco que agora vai ser dispensado. E, portanto, o Alverca de 2024-25 para 25-26 mantém 0 jogadores. Isto, obviamente, para quem vai à bola. Para os adeptos do Alverca, que vão à bola ver a equipa a jogar, a malta gosta de ver uma certa continuidade, acho eu. Toda a gente gosta de ver reforços, mas também se gosta de ver uma certa continuidade. Ora, não havendo continuidade, gera-se a tal desidentificação entre o clube e os seus adeptos, e isso não é de todo bom para ninguém. Bom, diz o Josias Martins Cardoso que o Sporting está muito forte no ataque posicional, também graças ao Suárez. Os milhões no Suárez foram muito bem investidos, concordo. Diz ainda, por falar em persistir a ideias, muitos criticavam o Rui Borges no início da época, mas hoje em dia está a tirar os frutos. Eu volto a dizer, o Sporting defende e ataca muito como defendia e atacava na época passada. Essa coisa do 3-4-3 e do 4-2-3-1, e eu ando a dizer isto desde o início da época. Agora é curioso que há mais malta já a chegar lá. Mas, enfim, é só porque é preciso meter os jogadores num esquema nas páginas dos jornais e nos grafismos da televisão. Porque o Sporting, mesmo quando jogava em 4-2-3-1, no início desta época, apesar de jogar em 4-2-3-1, estava a atacar como atacava na época passada e a defender como defendia na época passada. Defendia na mesma com 5 atrás, porque o Geni Catamo baixava para ser o quinto homem da linha defensiva, atacava na mesma com 5 na frente e com o Trincão e o Pedro Gonçalves por dentro, porque o Geni Catamo, quem estava por fora era o Geni Catamo e o Maxi era o Urro. Portanto, não havia grandes diferenças. Diz o Rui Fernandes, exatamente, mérito do scouting, mas também mérito do tiki-tasca que o Rui Borges conseguiu implementar no Sporting. O Pedro Bicas diz que o Alverca foi o forte investimento que houve, e o Rui Fernandes diz, suponho que o Alverca mantenha mais ou menos o plantel se ficar na primeira divisão. Eu creio que sim. Vamos a ver depois se há negócios associados ou não, até porque o Alverca, os donos do Alverca são também donos, por exemplo, do Atlético
de Minas Gerais, não confundir com o Atlético Mineiro, que é uma equipa da Série B do Brasileirão, e com certeza terão lá os jogadores mais promissores a precisarem de vir para o Campeonato Português, embora alguns deles estejam a aparecer depois também noutras equipas do futebol português. Muita atenção a esta equipa, ao Atlético de Minas, porque tem muita gente a aparecer por aí. Bom, vamos ao último jogo ao qual vou e tenho que mudar a minha cábula, porque esta está aqui no bloquinho pequenino, porque eu ontem estive a comentar o jogo para a Antena 1 e, portanto, não estava em casa, não estava com o meu papel grande. O Porto foi muito, muito seguro, como é sempre. É sempre uma equipa super, super segura. Mas eu ainda hoje de manhã, na entrelinhas que vos mandei, escrevi uma coisa que é aquilo que eu penso, de facto. Quando se vê primeiro a jogar contra o último, pensa-se imediatamente em goleada. Acontece que temos que ver a coisa na perspectiva do último classificado. Esta equipa do AFS ainda não ganhou nenhum jogo esta época. Mudou de treinador há 15 dias. O novo treinador, o João Henrique, está a tentar juntar a equipa em torno de uma ideia e para isso precisa também de moralizar os seus jogadores. Sair dali com uma cabazada, com 5 ou 6, seria amplamente negativo para o AFS. Portanto, o que é que ele fez? Está a tentar devolver confiança à equipa e devolve a confiança à equipa como? Juntando-a muito em torno primeiro de tudo, da sua organização defensiva. Ontem o AFS foi uma equipa, em termos coletivos, muito bem organizada defensivamente. Um 5-4-1 com 3 centrais que são fortes na resposta a cruzamentos, o Ponco, o Adarlan e o Devenis, ocuparem o interior da área, o 5-4-1 muito baixo, uma espécie de autocarro mesmo. Aliás, isso viu-se na forma como o Simão Bertelli, o guarda-redes, demorava a bater cada pontapé de baliza desde o primeiro minuto. Foi logo desde o início. A equipa queria baixar o ritmo e ocupar o corredor central. Era essa a ideia deste... E não se destapar. Porque já se sabe que este Porto, não sendo uma máquina em ataque organizado, é a maior máquina que se vê em Portugal em contra-transição. É uma equipa muito forte no início da organização defensiva, em transição defensiva, morde imediatamente, vai imediatamente à procura da bola e se a recupera quando o adversário está a abrir, é letal. É mais letal quando tem o Borja Sainz, que ontem não estava, do que quando tem o PP e o William. O William, em contrapartida, face ao Borja, dá outros argumentos em termos de futebol de ataque organizado, porque é um jogador mais forte no 1 para 1, não necessariamente em velocidade, mas mesmo tendo que enfrentar o adversário. Mas é uma equipa que sofre mais quando tem pela frente um adversário como tem aquilo que foi o AFS ontem. Volto a dizer, 5-4-1 muito baixo, 3 centrais fortes na resposta a cruzamento, 4 médios a ocuparem o espaço interior no momento defensivo, embora o Tunda e o Pereira tivessem a obrigatoriedade de se soltar para atacar. No momento defensivo estavam os 4 muito fechados, e isso via-se no plano superior do jogo, via-se que eles estavam os 4 a defender muito por dentro. Qual é que era a ideia? Reduzir a possibilidade de ligação nas entrelinhas e obrigar o Porto a cruzar. Ora, o Porto bateu ontem o seu recorde de cruzamentos nesta liga, acabou com 22, ia com 15 ao intervalo. Isso na segunda parte já não fez tantos. Foi porque o AFS, a perder desde o minuto 48, teve que abrir e lá está, apareceram os espaços por dentro, porque enquanto não apareceram espaços por dentro, o Porto era sempre conduzido a jogar por fora, e sendo conduzido a jogar por fora, não lhe restava mais do que cruzar. Que era o que o AFS queria. Porquê? Porque tinha os tais 3 centrais fortes no jogo aéreo. A primeira parte do Porto foi fraca, do ponto de vista ofensivo, muito cruzamento, era uma espécie de cruza-bola, em vez de ser futebol, lá está. Foram 15 cruzamentos na primeira parte, para uma equipa que, no final, com 22, bateu o seu recorde nesta liga, mas apenas 2 situações de perigo junto à baliza do Simão Bertelli. Uma delas foi um cruzamento do PP, que o Froholt ganhou posição para cabecear e o Bertelli defendeu. Outra foi uma bola parada, um livre lateral, que o Kivior ganhou também posição para cabecear e atirou por cima da barra, naquela que terá sido a melhor ocasião da primeira parte. Na segunda parte, acabou por verificar-se a confirmação do tal ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi o que aconteceu. O Porto foi insistindo, insistindo, insistindo e acabou por surgir a habitual falha numa equipa que se limita quase só a defender. O AFS, na primeira parte, e quando digo limita-se quase só, foi porque o AFS, quando tinha bola, o que fazia, invariavelmente, era lançar bola longa em direção ao Tomané, que tentava segurar para a equipa vir, mas teve no Bednarek
um adversário de elevadíssimo nível também. Bednarek ganhou mais lances por alto do que perdeu com o Tomanei. Já vamos também aí, daqui a bocado, quando falarmos nos recordes desta jornada. Ora, apareceu o golo, porquê? Porque o Porto insistiu, insistiu, insistiu e acabou por marcar, e porque, invariavelmente, estas equipas acabam por ter uma falha. E essa falha aconteceu. Há muito mérito do Samu, que rodou bem sobre o Aderlan, mas em condições normais, numa equipa que estava a jogar tão fechada, a cobertura defensiva devia estar mais próxima do que estava, na verdade. Foi a ponto de, para que vejam, quem apareceu próximo do Samu quando ele ia finalizar, até quase a ponto de o atrapalhar, foi o Mora. Não foi o Ponk, que era quem devia estar ali, para no momento em que o Samu sai do drible ao Aderlan, tivesse imediatamente um adversário pela frente para o impedir de fazer aquilo que ele fez a seguir. O Mora até abriu os braços a dizer, epá, vai tu, que eu não estou aqui para atrapalhar. E o Samu desviou muito bem, com muita subtileza. Foi um gol de autor, desviou a bola do guarda-redes, fez 1-0. E a partir daí, não só a AFS teve que abrir, acabou por sofrer o 2-0, num penalti do Samu, mas também o Porto não insistiu muito. O jogo acabou... a segunda parte até foi, em termos estatísticos, mais dividida do que a primeira. Só para que vejamos, na primeira parte o Porto tinha rematado 10 vezes contra uma do adversário. Na segunda parte este número já foi 8-6, portanto muito mais equilibrado. Na primeira parte o Porto tinha feito 2 remates enquadrados, o AFS nenhum. Na segunda parte foi 2-1 para o Porto, e os 2 remates enquadrados na segunda parte acabaram por entrar. Na primeira parte, o Porto tinha feito 15 cruzamentos contra 3, na segunda parte foi 7-2, a posse acabou nos 68-32, portanto, superioridade clara do Porto, vitória justa, primeiro lugar. Escrevi-o hoje na Entrelinhas também. O Porto, com estes 5 pontos de avanço que tem do Sporting neste momento e 10 do Benfica, e atenção, antes que me perguntem, não me meto ainda, e já sabem qual é a minha regra, não meto ainda o Benfica fora da luta pelo título. Para mim, e isto é uma regra puramente matemática, uma equipa está na luta pelo título enquanto tiver pela frente mais jornadas do que os pontos que tem que recuperar. Ora, neste momento faltam 18 jornadas e o Benfica tem que recuperar 15 pontos para ser campeão. São 10 ao Porto, 5 ao Sporting. Já é um bocadinho à justa. Já. Mas, por enquanto, para mim, o Benfica ainda está na luta. Agora, seria muito estranho, de facto, que o Benfica lá chegasse, porque isso implicava que os outros teriam que facilitar bastante, nomeadamente o Flóculo Porto. O Porto, com estes 5 pontos de avanço para o Sporting, já garantiu o título de campeão de inverno. Vai ser, de por onde der, primeiro classificado no final da primeira volta. Quer ganhe ao Santa Clara no dia 4, quer perca, quer empate, porque o Sporting não pode já alcançá-lo. E o que isto significa é que tem belíssimas probabilidades de vir a ser campeão também no final da Liga. Nos últimos 10 anos, 7 dos 10 campeões de inverno foram campeões no final da Liga. Há 3 exceções. Foram o Sporting de Jorge Jesus em 2016, acabou por perder o campeonato para o Benfica do Rui Vitória. O Flóculo Porto do Sérgio Conceição em 2019, perdeu o campeonato para o Benfica do Bruno Lage. E o Benfica do Bruno Lage em 2020, perdeu o campeonato para o Porto do Sérgio Conceição. Portanto, eles aqui trocaram um com o outro. O que o Flóculo Porto ainda pode fazer é igualar o Benfica de Eriksson de 84 numa primeira volta em que só cede um empate. Se ganhar no Santa Clara na última jornada desta primeira volta, o Porto vai conseguir chegar ao final da primeira volta com 49 pontos. O melhor desde esse Benfica de Eriksson em 84, que também chegou ao final da primeira volta, embora fosse uma primeira volta só de 15 jornadas, com apenas um empate, na altura 14 vitórias e um empate, e foi campeão. O melhor que se viu desde aí foi o Benfica de Bruno Lage, em 19-20. Chegou ao final da primeira volta com 16 vitórias e uma derrota, 48 pontos, e não foi campeão, porque depois fez uma segunda volta catastrófica. É verdade que houve uma pandemia pelo meio a atrapalhar, mas deu para perder ainda esse campeonato para o Flóculo Porto. Aquilo que eu acho que não vai ser possível é que este Porto mantenha na segunda volta. Eu não estou aqui a antecipar nenhuma quebra, porque já vos disse há bocadinho, só há notícia de uma quebra épica de uma equipa do Farioli, que foi o Ajax do ano passado. Não é que seja sempre assim. Agora, não acredito que o Porto... Imaginem que o Porto chega ao final da primeira volta com 49 pontos. Não acredito que depois acabe por fazer 98. Que seria o que faria se repetisse os 49 pontos na segunda volta. O melhor campeão dos últimos 10 anos foi o Porto de 2022.
do Sérgio Conceição, acabou com 91 pontos. O Sporting de Ruben Amorim em 2024 acabou com 90. São provavelmente as duas melhores equipas que se viu no futebol português nos últimos 10 anos. Tudo quanto seja próximo dos 90 pontos é uma performance absolutamente épica. Vamos a ver se o Porto chega lá ou não. Vamos lá ver. Comentários vossos. O que é que temos aqui? Diz o Pedro Bicas que Farioli aproveitou bem os jogadores que já estavam no clube e foi buscar jogadores para a defesa e meio-campo sólido e Samu a marcar golos. O Filipe Oliveira acrescenta que o Porto em 6 meses veio do 8 ao 80. O 11 inicial atual pouco tem a ver com o anterior. Praticamente todas as contratações estão a resultar. Filipe, tal como prometido, está aqui. Isto foi a oferta da Associação de Futebol de Vila do Conde que o Filipe me fez no nosso almoço, num dos 2 almoços de Natal do Substack, do Discord. O Filipe integra esta Associação de Futebol Amador em Vila do Conde, coisa que eu acho... Eu recordo-me da Associação dos Campeonatos de Futebol Amador no Porto serem muito, mas mesmo muito populares. Quando eu trabalhava no Público, o suplemento do Público de Desporto de segunda-feira, na edição local do Porto, tinha sempre muito destaque para os campeonatos amadores. Há mais campeonatos, e aliás falámos sobre isso no almoço de Natal do Feito a Norte, inclusive com um campeonato amador em Barcelos, que também tem muita saída. Se calhar é uma realidade à qual temos que dar alguma atenção e nos tempos mais próximos. Bom, o António Rodrigues diz que o Porto também ganhou justamente. O facto de marcar cedo na segunda parte desbloqueou um jogo que podia complicar. Falta conhecer as estratégias de Farioli para desbloquear equipas que defendam melhor e estejam a assegurar o resultado até perto do final. Bom ano 2026, deseja o António. Vamos ver. O jogo com o Santa Clara é um bom desafio para isso, porque o Santa Clara também é uma equipa que destapa pouco e tem mais competência no processo defensivo do que tem o AFS. Pedro Bicas diz que o Benfica não vai conseguir porque são muitos pontos aos 2. Pode sempre reduzir alguns. E o Josias brinca a dizer, não vamos desejar uma pandemia para quebrar este Porto. Eu também espero que não. Bom, vamos lá. Antes de acabarmos, temos ainda os recordes desta semana. Estamos sempre aqui. 5 recordes em todas as jornadas que tenham sido batidos do ponto de vista estatístico e antes de acabar o programa, estamos quase a chegar a 1 hora, vamos passar por eles brevemente e vou voltar a retirar daqui o banner. Já sabem, se quiserem subscrever é tadeia.substack.com. É só darem lá um salto e fazerem a subscrição. Vamos lá embora. 5 recordes desta semana. A começar por este. Rafik Guitane, no Estoril Alverca. O Estoril ganhou 4-1, mas o Rafik Guitane teve uma tarde um pouco desastrada. Falhou 11 dribles, e estão ali a vermelho, indicados, os 11 dribles que ele falhou. Ainda foi um dentro do seu próprio meio-campo. Conseguiu 4. Bem-sucedidos, apesar de tudo. E desta forma, o Rafik Guitane passa a encabeçar a lista dos jogadores com mais dribles falhados num só jogo. O segundo é Pereira, do AFS, que no jogo contra o Benfica falhou 8 dribles, portanto a distância de um para o outro ainda é grande. E o terceiro são 2 jogadores, aliás, até são o segundo e o terceiro estão todos, isto aqui é um erro meu, enfim, são 3 jogadores com 8 que lideravam esta tabela. Pereira, do AFS, contra o Benfica. André Luiz, do Rio Ave, contra o Moreirense. Pavlidis, do Benfica, contra o AFS. Todos eles falharam 8 dribles cada um num só jogo. Atenção, em defesa do Guitane, que é uma das boas armas ofensivas da equipa do Estoril, vale a pena dizer que ele também é, na tabela dos jogadores com mais dribles conseguidos num só jogo, é segundo classificado. Conseguiu meter 6 dribles bem-sucedidos no jogo contra o Futebol Clube do Porto. E só está atrás do Sudakov, do Benfica, que no jogo contra o Nacional meteu 8 dribles bem-sucedidos. Portanto, Guitane, no melhor e no pior, esta semana, estabeleceu um novo recorde negativo, 11 dribles perdidos no Estoril Alverca. Segunda marca desta semana vem-nos do Aroca Gil Vicente. Passes falhados. E quem estava a ver o jogo, enfim, não tenho aqui isto de cor, não sei se foram mais na primeira ou mais na segunda parte, mas estamos a ver o Tiago Jogaio
que jogou a defesa direito na equipa do Aroca, e o Everton, que jogou a defesa esquerdo na equipa do Gil Vicente, estavam os dois, portanto, frente a frente, no mesmo corredor. Quem estava a ver o jogo daquele lado, com certeza, deve ter achado que estava a ver um jogo dos campeonatos amadores. Porquê? Ambos estabeleceram novos recordes de passos falhados num só jogo. O Tiago Gaio do Aroca ainda assim levou a melhor. Os passos falhados são os que estão ali a vermelho, são mais do que os que estão a azul. O Tiago Gaio perdeu 22 passes no Aroca Gil Vicente. O Everton do Gil Vicente perdeu 21 no mesmo jogo, no Aroca Gil Vicente, que acabou empatado a 2. Ambos superaram aquele que tinha o recorde, e atenção, o Moutinho não é nada destas coisas, mas no Braga Gil Vicente, João Moutinho tinha perdido 20 passes e era o líder desta tabela. Quem vem a seguir é o Duplex de Chamba, do Casa Pia, não coube ali no quadro, mas que no jogo com o AFS perdeu 19 passes. Portanto, jogo desastroso para quem estava naquele corredor, o Tiago Gaio e o Everton. Ou então, se quisermos ver a coisa do outro ponto de vista, foi um jogo em que, se calhar, estiveram muito competentes na recuperação de bola. Porquê? Porque forçaram o adversário a perder muitas bolas nessa partida. Terceiro recorde desta semana. E eu disse-vos que ia falar-vos aqui um bocadinho das faltas no Braga-Benfica. O Ricardo Horta, do Braga, acabou por ser expulso de um cartão amarelo ao minuto 65 e outro ao minuto 90 mais 3. Cometeu 7 faltas, estão ali todas identificadas, e só não é o jogador com mais faltas cometidas num só jogo neste campeonato, porque Barrena Cheia, no Benfica, no Estrela da Amadora Benfica, tinha cometido 8. Ora, o Ricardo Horta tem 7 faltas, que são tantas como tinha feito o Gustavo Sá no jogo do Famalicão contra o Vitória Sport Clube. Ora, isto podia levar-nos a achar que foi um jogo de critérios muito apertados, e que o árbitro marcava faltas porque sim e porque também, por tudo e por nada, mas não foi o caso. Se formos a ver, os jogadores que tiveram mais faltas cometidas a seguir ao Ricardo Horta neste jogo foram Dorreles, Barrenechea e Otamendi. Sabem quantas cometeram? 2 cada um. Portanto, há uma diferença muito grande. Eu acho que o Ricardo Horta, apesar de tudo, ainda escapou ao segundo amarelo, tendo em conta a sua persistência faltosa durante algum tempo. Por outro lado, este não foi de todo um jogo particularmente faltoso. O jogo teve apenas, deixem-me cá ver se eu consigo chegar lá, porque não tenho isso aqui. O jogo teve apenas, deixem-me ver, não tomei nota e devia ter tomado. O jogo teve apenas 23 faltas assinaladas, portanto, não é um jogo extraordinariamente faltoso, é quase metade do jogo em que foram assinaladas mais faltas nesta liga, que foi o Estrela da Amadora Alverca, que teve 42 faltas marcadas. Portanto, das 23 faltas assinaladas no Braga-Benfica, 7 foram cometidas, fez praticamente um terço das faltas no jogo, o Ricardo Horta. E às vezes acontece isto, um jogador que é muito benfiquista, é muito de um clube, foi formado nesse clube, e toda a gente sabe que o Ricardo e o André, o seu irmão, são benfiquistas de coração, mas nesses jogos acabam por sentir-se até mais espicaçados e querer dar mais de si próprios. Terá sido isso a motivar aquilo que foi o jogo do Ricardo Horta. Bom, quarto recorde desta semana está relacionado com o Luís Soares, e já vos tinha dito, também ia falar aqui dele. O Luís Soares bateu 2 recordes no Sporting Rio Ave. Não só se tornou o jogador com mais remates num só jogo, e temos ali os 9 remates que ele fez. A amarelo, os 3 que deram golo. A azul, 2 que foram defendidos, mas foram também enquadrados. A vermelho, os 4 que ou foram bloqueados ou saíram para fora. Portanto, 9 remates num jogo são o novo máximo da Liga, e é curioso ver a supremacia do Sporting nesta tabela. O Soares fez 9 remates, superou aquelas que eram as melhores marcas do campeonato até aqui, todas elas pertencentes a jogadores do Sporting. Foram os 8 remates feitos pelo Soares contra o Tondela, os 8 remates feitos pelo Pedro Gonçalves contra o Moreirense, e não está ali, mas também aconteceu, os 8 remates feitos pelo Pedro Gonçalves contra o Nacional. Por sua vez, Soares conseguiu fazer 8 remates na área, o que também é um novo recorde desta liga, e supera os máximos que vigoravam até aqui, que já lhe pertenciam. Eram 7 remates feitos pelo próprio Soares na área, contra o Tondela, o Moreirense e o Casa Pia. Menção ainda, também não coube ali,
para o Samu, do Futebol Clube do Porto, que fez também 7 remates na área contra o Estrela da Amadora. Portanto, o Sporting, lá está, a tal supremacia do Sporting em termos de ataque organizado e da criação de condições para finalizar, mostra-se pelo facto de ser a equipa que mais remata e ser a equipa que mais remata dentro da área. Por fim, o último recorde desta jornada foi estabelecido, e é um recorde negativo, foi estabelecido pelo Tomané, do AFS, ontem, no Futebol Clube do Porto AFS. O Tomané perdeu 12 duelos aéreos, estão ali todos à amostra também, apesar de tudo ainda ganhou 1, 2, 3, 4, 5, portanto perdeu 12 em 17. Porquê? Porque teve pela frente um Bednarek particularmente intratável, sempre que a bola vinha por cima. Para que se veja, e aqui falo-vos de duelos aéreos e por baixo, seja como for. O Tomané ganhou 5 duelos em 13 contra o Bednarek, ganhou 2 em 8 contra o Pablo Rosário, teve muitas dificuldades com o comportamento defensivo da equipa do Futebol Clube do Porto. Os 12 duelos aéreos perdidos pelo Tomané na partida de ontem superam os máximos desta liga, que tinham sido os 11 duelos aéreos perdidos pelo Pablo do Gil Vicente contra o Benfica, os 10 duelos aéreos perdidos pelo Tomané do AFS também contra o Benfica, e aí está Otamendi, outro jogador particularmente forte neste tipo de bolas, e os 10 duelos aéreos perdidos pelo Dylan Nandim, também não está ali, mas aconteceu, do Aroca contra o Casa Pia. Pronto. Estão mostrados os recordes desta jornada. Queria só ver se vocês têm mais alguma coisa a dizer. João Ferreira, os campeonatos populares são bastante relevantes até para as pessoas fazerem desporto e manterem associações vivas. O Josias Martins Cardoso diz que Conan faz falta ao Gil, é verdade, em contrapartida está a fazer uma excelente Taça da África das Nações. E o Josias diz que, se não se engana, e não sei, não tenho isso aqui agora comigo, neste momento, e não me dá para ir buscar, o Benfica fez 3 faltas na primeira parte. Bom, é tudo. Meus amigos, este foi o último Futebol de Verdade de 2025. Desejo-vos a todos um excelente ano de 2026, que entrem bem. Já sabem, no dia 1 eu vou explicar o que vai mudar por aqui no meu Substack e também por arrastamento no Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Repito, bom ano a todos e também uma boa semana para todos vós. Futebol de Verdade